Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia 1º de maio agora foi dia de São José. Às vezes a gente não tem muita ideia da grandeza de São José, da importância de São José. Nós sabemos que Nossa Senhora foi aquela que trouxe Jesus no seu ventre, foi aquela que disse sim para que o Salvador viesse até nós. Foi aquela escolhida por Deus entre todas as mulheres, em todas as épocas, para ser a mãe do Filho de Deus. Mas Nossa Senhora não precisava, como não precisou de um homem, para trazer o Filho de Deus. Quando o anjo aparece para ela e pergunta, disse para ela que ela seria a mãe do Filho de Deus, ela falou, como? De que jeito? Não conheço homem nenhum. Aí o anjo falou, não é obra de homem nenhum não, é obra de Deus. É o Espírito Santo que virá sobre ti, e o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Ela falou, não compreendo esse negócio não, mas se essa é a vontade de Deus, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. São José não entendia muita coisa também. Ele foi escolhido por Deus. Porque Nossa Senhora não precisava de um homem para gerar o filho, mas ela precisava de um amigo. Ela precisava de um companheiro. Ela precisava de um braço forte, de alguém do seu lado que a ajudasse. E o filho precisava também daquela referência paterna. Ele precisava, como todo filho precisa de uma referência, de um modelo. E de acordo com a cultura daquele pessoal, a pessoa que falava de Deus para os filhos era o homem. Era ele que pegava o menino e levava na sinagoga, as mulheres ficavam de fora. Um lugar próprio delas lá, mas era o menino que o pai levava. Aos 12 anos fazia a primeira leitura dele. E aí São José é que cuidava dessa parte. São José que ensinava o menino as coisas. São José foi aquela pessoa que tomava o menino no colo, que abraçava o menino, que beijava o menino. São José, para nós hoje, ele é o patrono da igreja. São José é o modelo para os pais. São José é o protetor das famílias. E São José é o protetor também dos trabalhadores, porque ele era um homem trabalhador. Mas é interessante como que as pessoas às vezes tentam deformar a imagem de São José. Eles colocam sempre naquelas pinturas, aquelas figuras, São José, um velhinho, barba branca, como fosse uma pessoa bem ultrapassada, bem... Não, se Nossa Senhora ficou virgem é porque tadinha, não dava conta de nada lá, velhinho. Não era essa a verdade, não. Não era. São José era um jovem, forte, robusto. Por que a gente fala que ele era forte e robusto? Ele era um carpinteiro. E para ser um carpinteiro não existia máquinas como hoje, que levanta as toras, que leva, que serra. Era tudo no braço. E como que um velhinho saindo de cena vai carregar aquelas toras, serrar e... Não tinha jeito. Era o primeiro passo. Dizem que ele era viúvo. Não é verdade. Nada, são suposições. Mas por que a gente sabe que não é verdade? Como diz, ele tinha outros filhos, tal. Se ele tivesse outros filhos, quando São José, Nossa Senhora e o menino Jesus ia para Jerusalém, na Páscoa e outras festas, os outros filhos estavam juntos. Por que é só os 3? Por que na hora que Jesus estava na cruz, ele foi deixar a mãe dele? Porque se a mulher ficasse sem um filho, sem um marido, ela era abandonada, ela não tinha o que comer, não tinha nada. Então ela precisava que Jesus deixasse ela com alguém. Ele tinha um amigo que era João Evangelista. Ele entrega a Nossa Senhora para ele. Se ele tivesse filhos, ela teria ficado com os filhos. Se Jesus tivesse irmãos, ela teria ficado... Se São José tivesse filhos, teria ficado com os filhos de José. Se Jesus deixou ela com João, é porque não existia ninguém para deixar. Então... São José era um jovem forte, robusto, e acredito que bonito, porque Deus não ia escolher uma coisa apagada, feiosa, para aquela sua filha. Escolheu o de melhor. São José
é um grande amigo de Deus, um homem obediente, fiel. Santa Teresa de Ávila diz: eu não lembro de ter pedido alguma coisa a São José que ele não me concedesse. Dom José Belvino, ele fala para nós assim: quando vocês tiverem dificuldade, estiver pedindo uma graça e não acontecer, está difícil, está agarrado, peça a São José, porque é o que tomou Jesus nos braços, é um amigo íntimo de Jesus. São José é para nós um modelo de trabalhador. Era aquele homem, o operário, o trabalhador. São José é para nós também um homem de fé. A Bíblia diz, é um homem justo. Justo significa justiça, é santidade, um homem santo. Imagina, Maria, o anjo fala que Isabel estava grávida, Maria corre e vai cuidar de Isabel. Dali 3 meses ela volta barrigudinha. José falou: puxa vida, não é filho meu, eu nunca encostei nela. Eu acredito nela, mas como pode ser uma coisa dessa? Como? Eu não consigo entender. Eu tenho certeza absoluta que ela é uma mulher santa. Mas como que eu vou ficar sabendo que não é filho meu? Já sei. Eu vou fugir, vou embora. Faça de conta que eu sou o pai, um canalha que abandonei minha esposa com o filho e fui embora, e ela não vai ser apedrejada. Porque se ele falasse que ela estava grávida, não era filho dele, ela era apedrejada até a morte. Mas ele falou: eu vou embora. E o anjo aparece para ele e diz: José, não temas receber Maria na tua casa. Não temas receber Maria como esposa, porque tudo que nela aconteceu é obra de Deus. Eu não entendo, mas eu creio. José assume aquilo. Logo depois vem um recenseamento. José era um homem de decisão. Quando tem que fazer, agora, não tem que esperar. E é preciso, para que aquele recenseamento, cada um vá para a sua terra. E José, então, sai e vai para a sua terra, lá em Belém, sai de Nazaré, porque era preciso que os homens estivessem nas suas casas, ele ia com a família. E quando eles vão, imagina a situação, coloca num jumentinho, a esposa grávida, já no finalzinho, e vão para Belém. Pensaram, quando chegar em Belém, então, nós vamos chegar para a casa de um parente, tomar um bom banho, descansar, as casas cheias. Chegava de outro parente cheio, cheio, cheio. E agora? Como que nós vamos fazer? Aí alguém falou: tem um curral ali, onde ficam os animais, fica lá até ver se consegue alguma outra coisa, mas lá dá para passar a noite lá. Foram eles para aquela estrebaria, ficar ali no meio dos animais. E ali vem o menino, nasce, umas coisas estranhas. Aqueles pastores vêm e anunciam que os anjos apareceram cantando glória a Deus nas alturas. José, puxa vida, tem coisas que a gente não compreende aqui nessa história. Vieram os magos, seguimos a estrela, estamos aqui. Que coisa! De repente um dia está José e o anjo aparece para ele e fala: José, querem matar o menino, foge. Talvez se fosse a gente, poderia pensar: então eu vou descansar até amanhã cedo, tomo um bom banho, preparo as coisas e sai. Não, é agora. Acordou Maria, pega o menino, pega o jumentinho e vai para uma terra onde não sabia a língua, não conhecia nada, no meio correndo o risco de assaltos, que existia demais naquelas estradas. Lá vão eles em direção ao Egito. Ó, que chega lá no Egito. O que eu vou fazer? Eu não conheço ninguém, não sei a língua, não sei nada. José pega, vende o jumentinho, compra umas ferramentas e começa a trabalhar. Quando ele ajeita a vida, o anjo volta de novo. Pode voltar porque o homem morreu. Aí José toma a decisão, volta de novo. Quando tinha que fazer, era na hora. Ele não tinha que ficar pensando: Deus mandou, eu cumpro. E aí volta São José. São José era um homem puro, um homem íntegro, um homem de Deus, um homem obediente a Deus. São José era aquele braço forte. Nunca houve
Eu creio que entre eles existia uma sexualidade, mas não uma genitalidade. O que é a sexualidade? É dar uma flor, é um carinho, passar a mão no cabelo, aquela coisa. A genitalidade, que seria os órgãos genitais, mas entre eles não existiu isso. Mas existia muito amor, muito carinho, aquela preocupação com o outro, ajudando. E aí, São José é para nós esse modelo de pai, né? A família perfeita para nós, humana, Jesus, Maria e José. E José é o modelo para os pais, daquele homem que precisa voltar para sua esposa, ser o parceiro da sua esposa, ser o amigo da sua esposa, ser aquela pessoa forte, aquele braço forte que ela possa confiar. José está comigo. Era aquela pessoa. Não era essa pessoa que as pessoas pintam. É o patrono da boa morte. Só aquele homem. Aparece Nossa Senhora com o menino Jesus, lá no fundo, escondidinho, São José. Não tem nada disso. O asilo São José, não sei o que São José. É aquele resto. Não é verdade isso. São José é um homem forte, é o patrono de toda a Igreja Universal. São José é para nós um modelo de pai, de marido, de companheiro. São José é aquele modelo de um profissional, de um operário, de um trabalhador que está ali ralando para sustentar a sua família. São José é aquele modelo de um catequista, de um homem que ensinou seu filho, que sentava ali na porta da tenda com o menino contando que naquela época o povo de Deus fugiu do Egito e Deus abriu o mar, e Deus fez chover o maná, e Deus fez isso, e Deus fez jorrar a água da rocha. Era o que todo judeu contava para os seus filhos. Aquela tradição eles iam passando de pai para filho, e foi isso que São José fazia com o menino. E quando São José vem a falecer, quem assume a família era Jesus, o carpinteiro. Mas Jesus seguia tudo que São José ensinou para ele. O modelo era São José. Por isso, gente, São José é muito mais do que a gente imagina, aquela coisa apagada, mas ele é importantíssimo para nós. Pede sempre São José que esteja conosco. Eu fico assim impressionado de ver o amor e o carinho de Santa Teresa de Ávila com ele, como ela sempre cita São José. As carmelitas, como elas mostram a importância de São José. E eu quero dizer para você que São José é esse amigo nosso, esse companheiro, esse amigo de Deus. Vamos fazer uma amizade com São José. Vamos, nas nossas orações, pedir a intercessão de São José, para que a gente cresça sempre na graça de Deus, na amizade com Deus, para que sejamos homens como São José, obedientes à palavra de Deus, homens de decisão, bons maridos, bons pais, bons cristãos e bons trabalhadores. Meus queridos, fiquem com Deus, até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.